Boa tarde. Então, hoje é o dia 14/10/2021, é quinta-feira e são 19 horas. O título é A Liderança. O hino é o 339. E o Senhor Espírito Santo está sempre comigo. É a primeira parte da minha herança, porque sou herdeiro de Deus. E sou parte da herança de Deus, que é o seu povo, por receber um corpo novo, incorruptível, imortal. Aleluia. Então vou ler o 339. Servo bom e fiel, desperta o dom que há em ti, pois Deus quer te utilizar. Os talentos que tu tens, irmão, para Deus os vais usar. Há uma coroa para ti e para aquele que vencer. Certamente ouvirás Jesus dizer: Senhor bom e fiel, aliás, servo bom e fiel, trabalhaste com fervor e com zelo. No pouco foste fiel, servindo ao teu Senhor, servo bom e fiel. Trabalhaste com fervor, no pouco foste fiel. Desempenhaste o teu papel, sobre o muito te vou pôr. Servo bom e fiel, aleluia. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra de Deus. É segundo a Timóteo 2,15, que diz, procura, diz São Paulo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Glória ao Senhor. Vamos ler também a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8 a 14. Então, São Paulo diz: Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em São João que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós lemos aqui, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação.
Então nós temos que continuar a santificar-nos. É Deus que nos santifica, mas nós vamos querer ler a palavra de Deus, orar em línguas e sempre pedir a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Senhor Espírito Santo. Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Nós também damos mais linha, né? Lendo a palavra de Deus, perseverando em meditar na palavra, em ir e pregar o Evangelho, etc. Então, já lemos porque Deus não nos destinou, fomos predestinados, né? Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis, e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Aleluia. Diz São Paulo ainda, rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros e consoleis os de pouco ânimo e sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Devemos ser pacientes, ainda não somos perfeitos, somos como um prédio que ainda está em construção, e etc. Então vamos ler em Filipenses 2:3. Diz São Paulo: nada façais por contenda ou por vanglória. Sentirmos que estamos desejosos de contenda, devemos repreender o inimigo, expulsá-lo. Jesus disse: expulsareis os demónios. Então vou ler outra vez: nada façais por contenda, diz São Paulo, ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo, peça perdão até de alguma coisa que tenha parecido mal aos outros. Então vamos também ler aqui em Mateus 20, 25 a 27. Então Jesus, chamando os discípulos para junto de si, disse: bem fazeis, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas estou-me a lembrar do Paulo que ele disse que tinha dito ao Apolo para ir a algum sítio, mas ele não quis ir. Então o Paulo disse: pronto, ele quando quiser ir, vai, mais ou menos isso. Não se impôs como um ditador, né? Então vou ler outra vez. Eh, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, ou seja, trabalhe mais, diga mais na palavra de Deus, faça mais vídeos, vamos repetir. E não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, será o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Portanto, tem que demonstrar com o trabalho. Glória ao Senhor. Então, vamos ler também aqui em 1 Timóteo 5:17 a 19. Diz São Paulo: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra,
principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha. E digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com duas ou três testemunhas. Vamos ler também aqui Hebreus 13, 2 a 8. Não vos esqueçais, diz São Paulo, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não sabendo hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com eles. O Senhor Jesus no fim vai dizer, eu estive preso e visitaste-me, né? Mais ou menos isso. Não repetindo, lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles. Devemos orar também, eles estão presos, pelos governantes, etc. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles. Lembrai-vos dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimónio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Então eu digo a ti, Pai Celestial, eu me contento com o que tenho. Obrigado, Pai, por tudo o que me tens dado. Tu não me deixarás, nem me desampararás. Amém, Senhor querido. Diz São Paulo ainda. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador. E não temerei o que me possa fazer o homem. Diz São Paulo ainda: lembrai-vos dos vossos pastores, vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viverem. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Aleluia. Vamos ler Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos, quer dizer, sede obedientes. Vou repetir. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Vamos ler também na palavra de Deus, em 1 Pedro 5, 1 a 11. Então, diz São Pedro, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Estou-me a lembrar, o Pedro com certeza deve ter tido conhecimento do facto de Jesus ficar na cruz, ou mesmo antes, quando levou 39 chicotadas, o sofrimento físico, eh, deve ter sido terrível ver. O Senhor Jesus sofreu e custou-lhe muito, mas ver aquele sofrimento todo, vê-se aí nesses filmes, eu não gosto de ver. Meu Deus, deve ser terrível, deve ter sido terrível. Então vou ler outra vez. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. E diz São Pedro, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós,
tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, na segunda vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Receberemos um corpo novo, um corpo maravilhoso como o do Senhor Jesus. São Pedro continua, semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Obrigado, Pai, pela graça que me tens dado. E São Pedro continua a dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Então eu digo, Pai Celestial, eu me humilho debaixo da tua potente mão, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do teu Santo Espírito. Vou ler outra vez. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo os exalte. Glória ao Senhor. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. E aqui São Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, dizendo, Senhor, sabes que eu me sinto mal nisto ou naquilo. E isto é lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, os nossos problemas. E a palavra de Deus diz, Ele tem cuidado de vós, Ele vai curar-vos, Ele vai abençoar-vos. Segundo Efésios 1:3, que diz que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E o Pedro continua a dizer, sede sóbrios, vigiai. O Senhor Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. São Pedro diz, sede sóbrios, vigiai porque o diabo, o sangue de Jesus, o venceu. Jesus o venceu. Sede sóbrios, vigiai porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, é vaidoso, é mentiroso, é pai da mentira, veio para roubar, matar e destruir. Então vou ler outra vez. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Os mais fracos, os que não conhecem a palavra de Deus, não têm comunhão com Deus. Então vou ler outra vez. Bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Devemos resistir. O São Marcos disse: expulsareis os demónios. E direis a este monte: levanta-te e lança-te no mar. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, aleluia. Depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo, Deus, nos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. A Deus seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Então vamos ler também Tito 1:4-9. Diz São Paulo: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai
e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, de São Paulo, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. E de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Vamos ler ainda a palavra do Senhor, hein? Em 1 Timóteo 3, 1 a 7. Aleluia! Glória ao Senhor, aleluia! O Senhor é bom, aleluia! Aleluia! Então, diz São Paulo, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da Igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em fronte e no laço do diabo. Esta leitura acho que já foi repetida, pelo menos em parte, mas olha, vamos ficar melhor informados. Aleluia. Então vamos ler também aqui a palavra do Senhor em 1 Timóteo 3, 8 a 15. Então diz o Senhor, diz São Paulo, da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura, e também estes sejam primeiro provados. Depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas, sejam honestas, não maldizentes, mas sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Eu digo, Pai Celestial, obrigado pela muita confiança na fé que tu já me deste. Confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escreve-te estas coisas, diz São Paulo, esperando ir ver-te depressa, mas tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. E a igreja, ou seja, são pessoas vivas. É a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Aleluia. Glória ao Senhor. Então, meus irmãos,
Amigos, estamos quase a terminar. O Senhor Espírito Santo vai nos guiar. Glória ao Senhor. O Senhor nunca nos deixará, nem nos amparará. Fiquemos confiantes no Senhor. Em vez de estudarmos uma hora a palavra de Deus, vamos estudar duas. Quanto mais estudarmos a palavra de Deus, mais fé teremos, mais certeza teremos. Como São Lucas dizia, para que tenhas a certeza das coisas de que já foste informado. Então, meus irmãos, vamos dizer a Deus, Pai Celestial, obrigado por esta mensagem, obrigado por nos estás a dar cada vez mais fé e eu tenho visto hoje a tua bênção, Pai. Obrigado por tudo aconteceu em que eu vi a tua mão gloriosa. Glória ao teu santo nome. Peço que abençoes aquelas pessoas com quem contatei. Abençoa-os, Pai. Dá-lhes os alimentos, livra-os do medo, livra-os do mal, Pai. Faz que as pessoas compreendam. Tu existes e és galardoador daqueles que te buscam. Então, glória ao teu santo nome. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pelo poder do teu Santo Espírito. Amém, Pai. Glória ao teu santo nome.